Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos embarcar em uma jornada profunda e reveladora, explorando um tema que fascina e intriga a humanidade há milênios: os sinais do fim dos tempos. Muitos se perguntam: estamos vivendo os dias profetizados na Bíblia? Será que os eventos que vemos nos noticiários são, na verdade, peças de um quebra-cabeça divino se encaixando diante dos nossos olhos? Neste vídeo, vamos analisar 3 profecias bíblicas que parecem estar se desdobrando agora, no nosso tempo. Não se trata de prever o dia ou a hora, pois isso ninguém sabe, mas sim de observar, refletir e entender o significado mais profundo desses acontecimentos para as nossas vidas. Prepare-se para uma análise séria e impactante, que vai além das manchetes e toca o âmago da nossa fé e da nossa existência. Vamos começar com a primeira profecia, uma das mais conhecidas e discutidas: o retorno de Israel à sua terra. Por quase 2000 anos, o povo judeu esteve disperso pelo mundo, sem uma pátria. Era uma nação sem território, um povo sem um lar definido. Mas as Escrituras, em livros como Ezequiel, Jeremias e Isaías, previram que Deus os reuniria novamente na terra que lhes foi prometida. Ezequiel 37, por exemplo, fala sobre o Vale de Ossos Secos, uma visão poderosa que simboliza a restauração de Israel como nação. E o que a história nos mostra? Em 14 de maio de 1948, contra todas as probabilidades históricas e políticas, o Estado de Israel foi proclamado. Um evento que muitos consideravam impossível aconteceu. O povo judeu começou a retornar de todas as partes do globo, exatamente como os profetas antigos haviam descrito. Pense na magnitude disso. Uma profecia escrita há mais de 2500 anos se cumpriu de forma literal e verificável no século XX. E não parou por aí. A profecia também falava que Jerusalém voltaria a ser o centro de conflitos e da atenção mundial, como Zacarias 12 descreve. Farei de Jerusalém uma taça que embriague todos os povos ao seu redor. Hoje, basta ligar a televisão ou abrir um site de notícias para ver como Jerusalém continua sendo um ponto focal de tensões políticas e religiosas globais. O cumprimento dessa profecia não é apenas um fato histórico. É um sinal vibrante, um marco que muitos teólogos acreditam ser o principal precursor para outros eventos do fim dos tempos. É como se o grande relógio profético de Deus tivesse começado a contagem regressiva a partir daquele momento. Agora, vamos para a segunda profecia, uma que talvez seja menos óbvia, mas que está se tornando cada vez mais evidente em nossa sociedade globalizada: a capacidade de controle e vigilância mundial. O livro do Apocalipse, no capítulo 13, fala sobre um sistema futuro, liderado por uma figura conhecida como a Besta, que exigirá que todas as pessoas, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca na mão direita ou na testa. E o mais assustador: ninguém podia comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca. Por séculos, essa profecia soou como ficção científica. Como seria possível controlar todo o comércio mundial de forma tão centralizada? Como um único sistema poderia monitorar cada transação em cada canto do planeta? Bem, olhe ao nosso redor. Estamos vivendo na era digital. O dinheiro físico está gradualmente sendo substituído por transações eletrônicas, cartões de crédito, pagamentos por aproximação e moedas digitais. Cada compra que fazemos, cada lugar que visitamos com nosso celular no bolso, deixa um rastro digital. Governos e grandes corporações de tecnologia já possuem a infraestrutura para monitorar e controlar populações em uma escala sem precedentes. Conceitos como o crédito social, já em teste em alguns países, mostram como o comportamento de um cidadão pode ser usado para conceder ou restringir seu acesso a serviços e bens.
Não estou afirmando que o sistema atual já é a marca da besta, mas é inegável que a tecnologia necessária para implementar um sistema de controle global, como o descrito em Apocalipse, não só existe como está se tornando cada vez mais integrada ao nosso dia a dia. A base tecnológica para o cumprimento literal dessa profecia está sendo construída diante de nós, tornando o que parecia impossível assustadoramente plausível. Isso nos leva a refletir sobre nossa dependência da tecnologia e sobre a fragilidade de nossa liberdade individual em um mundo cada vez mais conectado e vigiado. A terceira profecia que vamos analisar é talvez a mais perturbadora, pois reflete o estado moral e espiritual do nosso tempo. Em sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, o apóstolo Paulo descreve como seriam os homens nos últimos dias. Ele não fala de catástrofes naturais ou guerras, mas de uma decadência no caráter humano. Leia com atenção e veja se isso não soa familiar. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. É uma lista longa e sombria, mas parece um retrato preciso da nossa cultura atual. Vivemos na era do narcisismo, a cultura do eu, onde a autoexaltação nas redes sociais é a norma. A busca incessante por riquezas e prazeres imediatos muitas vezes se sobrepõe a valores como a integridade e a compaixão. Vemos a quebra de laços familiares, a polarização extrema onde o diálogo se torna impossível e um crescente desrespeito por tudo o que é sagrado. Paulo descreveu uma sociedade egocêntrica, hedonista e rebelde. Essa profecia não é sobre um evento único, mas sobre uma atmosfera, uma condição espiritual que permearia a sociedade antes do fim. É um sinal interno, que se manifesta no coração e no comportamento das pessoas. E o mais chocante é que Paulo acrescenta que essas pessoas teriam aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Ou seja, uma religiosidade superficial, sem transformação real. Isso nos desafia a olhar para dentro de nós mesmos e perguntar: em que medida nós também fomos influenciados por esse espírito da época? Então, o que fazemos com tudo isso? Diante do retorno de Israel, do avanço da tecnologia de controle e da decadência moral descrita por Paulo, é fácil sentir medo ou ansiedade. Mas o propósito das profecias bíblicas nunca foi nos aterrorizar, e sim, nos alertar, nos preparar e, acima de tudo, nos dar esperança. Esses sinais são como placas em uma estrada, indicando que o nosso destino final está se aproximando. Para aqueles que creem, esse destino não é a destruição, mas a redenção. É a promessa da volta de Cristo e do estabelecimento de um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais dor, nem choro, nem morte. A mensagem não é de pânico, mas de vigilância. Jesus nos disse em Lucas 21, Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Portanto, em vez de nos desesperarmos com as notícias, devemos usá-las como um chamado para fortalecer nossa fé, para vivermos de forma mais consciente e intencional, para amarmos mais uns aos outros e para compartilharmos a mensagem de esperança que temos. Os tempos podem ser trabalhosos, como Paulo previu, mas eles também são tempos de oportunidade. Oportunidade para sermos a luz em meio à escuridão, o sal que preserva em meio à decadência. A profecia não é um roteiro para espectadores passivos. É um chamado à ação para os participantes ativos da história da redenção. Reflita sobre isso. A história não está acontecendo ao acaso. Há um plano maior, uma narrativa divina se desenrolando. E você e eu temos um papel a desempenhar nela. Que a compreensão desses sinais não nos leve ao medo, mas a uma fé mais profunda,
e a uma vida com mais propósito. Muito obrigado por ter assistido até aqui e por ter participado desta reflexão tão importante. Se este conteúdo tocou você de alguma forma, se te fez pensar, peço que deixe o seu like, compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa mensagem e, claro, se inscreva no canal para não perder nossos próximos vídeos. Deixe seu comentário abaixo. Quero muito saber a sua opinião sobre este tema. Fique com Deus e até a próxima.